Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que nos é concedida de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia e queremos saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a cada um de vocês que continuam estudando a Bíblia conosco, continuam compartilhando com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, nós agradecemos. E se você que nos ouve ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê o seu curtir e compartilhe com outras pessoas para que outros também possam conhecer sobre o amor de Deus para com cada um de nós. Nós iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, damos-te graças por este dia de vida e também pelo momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Necessitamos, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua Palavra e também necessitamos da força e o poder do Teu Espírito Santo para nos ajudar a tomarmos decisões ao Teu lado e ao lado da verdade. Tenhas misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e abençoe a cada amigo e irmão, onde quer que esteja, em especial aqueles que nos pedem orações. Tu conheces a situação que cada um está enfrentando em sua vida, os seus problemas, as suas lutas. Depois a vitória e as bênçãos a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar estudando a Bíblia no tema que nós temos esta semana, intitulado A Unidade da Fé. E este estudo faz parte da série Em Cristo Somos Um. E uma outra doutrina que nós temos na Palavra de Deus é que o homem foi criado do pó da terra e ao pó ele voltará. Diz aqui Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. A Bíblia, amigos e irmãos, nos ensina que a vida é derivada de Deus. Nós somos seres mortais após a entrada do pecado neste mundo. Somente Deus é imortal. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, somente Deus é imortal. Nos diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6 e no verso 16. E o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Diz aqui o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6,16. Somente Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é imortal. Nossa vida, amigos e irmãos, ela é considerada pela palavra de Deus como uma neblina. O que é uma neblina? A neblina, às vezes, quando o dia amanhece, existe uma neblina, cobrindo aí as relvas, cobrindo árvores, mas quando o sol começa a despontar no horizonte, aquela neblina ela vai desaparecendo e ela some. E depois temos o resto do dia já limpo, claro. Assim é considerada a nossa vida pela palavra de Deus. Em Tiago capítulo 4 e no verso 14 nos diz: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A nossa vida ela é muito rápida, a nossa vida ela é passageira. E quando nós morremos, a palavra de Deus nos diz que nós entramos num estado de sono e nós não sabemos de mais nada do que está acontecendo. É isto aqui que nos diz a palavra de Deus. Vamos ler? Eclesiastes no capítulo 9, verso 5, diz: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9:5. Agora o verso 6 nos diz assim: Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Também no verso 10 de Eclesiastes 9 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, aqui o sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós, quando morremos, não sabemos de mais nada. O salmista, em Salmo 115, no verso 17, diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio, não sabem de mais nada. Em João, no capítulo 11, João, capítulo 11, e nos versos 11 a 15, veja aqui o que disse Jesus a respeito de Lázaro. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, quando Lázaro morreu, Jesus disse que ele estava dormindo, porque a morte é considerada como um sono. Quando nós estamos dormindo, nós não sabemos de nada que está acontecendo ao nosso redor, não é verdade? E podemos ter algum sonho, coisas assim, mas saber, ter consciência do que está acontecendo, nós não temos. Então a morte, ela é exatamente assim. A pessoa morre e perde a consciência, não sabe de mais nada do que acontece. Nós somos mortais, mas nós podemos encontrar a imortalidade em Jesus. Em Romanos, no capítulo 6, Romanos 6, no verso 23, nos diz a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a morte, ela é considerada um sono, e as pessoas, elas podem encontrar a imortalidade em Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o dom da salvação. E pela fé que nós temos em Jesus, nós então temos a esperança de receber a imortalidade quando Jesus voltar. 2 Timóteo 1, verso 10, nos diz: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, mediante a palavra, nós recebemos a salvação, e mediante a nossa fé em Jesus, nós poderemos receber a imortalidade na ressurreição. Em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna, ela é prometida a todos aqueles que creem e aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, a imortalidade, ela só virá após a ressurreição, após a vinda de Jesus, quando a morte será banida para todo sempre, e então receberemos a imortalidade. Em 1 Coríntios 15, 51 a 54 diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então Paulo deixa claro aqui que a imortalidade nós só receberemos quando Jesus voltar, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e forem transformados, e aqueles que estiverem vivos também forem transformados. No momento, no abrir e piscar de olhos, receberão a imortalidade. Você pode ler também 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, você vai ver aqui Paulo também falando a respeito da imortalidade que será dada quando Jesus voltar. Paulo, ele deixa claro que Deus não concede imortalidade quando as pessoas morrem, mas a imortalidade ela é concedida na ressurreição, ao ressoar da última trombeta. Nós recebemos a promessa de salvação ou a promessa de vida eterna quando aceitamos a Jesus
como nosso Salvador, e a imortalidade nos será concedida na ressurreição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã, finalizando o estudo desta semana. Que Deus nos abençoe, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.